Oi, Ivo, por que que você começa com a terceira lei de Newton quando você vai falar das leis de Newton? Porque é mais fácil para a gente entender, para a gente aprender. Ela é a base para que a gente desenvolva depois a primeira lei e a segunda lei de Newton. Vamos juntos? Esse daqui é o enunciado da lei, da terceira lei de Newton, ação e reação. Propositalmente, eu deixei aqui, ó, esses dois espaços em aberto. Esse daqui e esse daqui. Por quê? Porque eu quero descobrir com você quais são as palavras que completam esses dois espaços aqui para o nosso enunciado da terceira lei de Newton. Mas afinal, qual é o primeiro objetivo da aula de hoje? O primeiro objetivo é a gente analisar ilustrações, a gente vai ver desenhos para descrever pares, ação e reação. Vamos ver muitos desenhos e vamos montar frases referentes a esses desenhos. Esse é o primeiro objetivo da aula de hoje. O segundo objetivo da aula de hoje é a gente interpretar o enunciado da terceira lei de Newton. Quer dizer, a gente vai pegar esse enunciado que você acabou de ver e além de completar, lógico que a gente vai completar, a gente vai entender o que diz esse enunciado da terceira lei de Newton. Olha o primeiro desenho que eu planejei para você entender essa ideia da terceira lei de Newton. Fiz aqui o desenho do planeta Terra, de uma maçã, e quando você for copiar, copie esses vetores. Você viu que eu fiz dois vetores aqui? Quando eu falo em vetor, eu não quero ver você se assustando ou não. Não, são setas. Essa seta representando força e essa seta também representando força. Quando você for desenhar esses vetores, é para você desenhar os dois com tamanhos iguais. Quer dizer, se você escolher aqui 1 centímetro, aqui também você vai desenhar com 1 centímetro. 2 centímetros, se você escolher 2 centímetros, fazer esse vetor com 2 centímetros de comprimento, esse também você vai fazer com 2 centímetros de comprimento. Eles representam forças aqui, mas e aí? E as frases, Ivo, que você comentou comigo? A primeira frase azul, ela faz referência a essa força azul. A frase azul faz referência à força azul. E eu pergunto para você, para a gente começar a entender tudo isso. A força azul é a força que está na maçã que eu desenhei? Ou a força azul está na Terra? Onde está a força azul? Na maçã ou na Terra? Aí, vô, não tem pegadinha não, não é pegadinha, é aprendizagem. Olha a força azul aqui, ela está na maçã, olha lá, desenhada na maçã. Escrevi isso aqui, mas quem é que exerce a força azul aí, você sabe? É a Terra. Olha lá, eu terminei a minha frase dizendo que a força azul está na maçã. E comecei a minha frase dizendo que quem exerce a força azul é a Terra. E olha como a frase ficou. A Terra exerce força na maçã. Agora eu vou montar uma frase em vermelho e essa frase em vermelho faz referência à força em vermelho aqui. A força vermelha está na maçã ou a força vermelha está na Terra? Aí vou, olha lá, a força vermelha, olha lá, ó. A força vermelha está na Terra. E adivinha quem é que exerce essa força vermelha? É a maçã. Ivo, o porquê que a gente está vendo essas frases que são simples, mas para que isso? Para você começar a entender, preenchendo essas frases simples, que força é uma troca. Se a Terra exerce força na maçã, é porque a maçã exerce força na Terra. E digo mais, essa troca de forças é que a gente chama de ação e reação. Logo em seguida, olha lá, eu faço uma pergunta para você. As forças representadas nessas figuras aqui formam um par ação e reação? Sim, essa vermelha e essa azul formam o que a gente chama de ação e reação. Sim, um sim bem grandão. E é essa a ideia da terceira lei de Newton, é a lei que a gente chama de ação e reação. Agora, deixa eu chamar a atenção para um ponto que é legal você saber. Se você quiser,
você pode dizer que essa daqui azul está aqui, ó, é a ação e a vermelha é a reação. Ou você pode dizer exatamente o contrário, que a vermelha é a ação e a azul é a reação. Quer dizer, quem é chamada de ação e quem é chamada de reação, uma escolha absolutamente sua. Mas tem mais desenhos para você. Olha o outro desenho aqui, ó. Lua e astronauta. Os dois também trocam forças. Quando você for copiar, escolha o mesmo tamanho, tá? Para essas duas setas aqui. Legal? Daqui a pouco a gente entende melhor o porquê que eu estou fazendo esse pedido. Mas de qualquer maneira, tem uma força azul e uma força vermelha. A força azul está no astronauta ou a força azul está na Lua? Onde está atuando a força azul? A força azul está no astronauta. E quem é que exerce a força azul? A Lua. De novo, olha uma troca de forças aí. Ah, espera aí. E a força vermelha? A força vermelha aqui desenhada aqui, ó. Ela está desenhada na Lua ou ela está desenhada no astronauta? Está desenhada na Lua. Quem exerce a força vermelha é o astronauta. Boa! Mais um par, ação e reação. E eu volto a perguntar, olha lá. Essas duas aqui formam par, ação e reação? Ó, as forças representadas aqui, ó, formam par, ação e reação? Sim, um sim bem grandão. É mais um desenho que reforça a ideia que força é uma troca, ó. É uma troca. Ela não é algo isolado, é uma troca de forças. Quer dizer que as forças são aos pares. É isso mesmo. Não existe no universo, de acordo com a terceira lei de Newton, número ímpar de forças. É sempre formando par. Então eu empurro a mesa me empurra. É um par. Não tem como a força ser isolada. Eu empurro um carro, o carro me empurra. É exatamente isso, essa é a ideia. Estranho, né? A gente falar assim, Ivo, você empurra o carro te empurra. Porque quando a gente pensa em empurrar, a gente pensa que tem que ter mãos para empurrar, né? E o carro não tem mãos. Na linguagem dos físicos, a gente já sabe que conceitualmente existe uma troca de forças, nesse caso, entre o Ivo e o carro, e sim, você vai dizer sim que o carro empurra o Ivo. O Ivo empurra o carro empurra o Ivo. É uma troca de forças. Quero ver mais exemplos de mais trocas de forças com você. Olha esse desenho que eu fiz aqui, ó. É um filmivo, um pequeno filmivo. Olha como o menino realmente ele puxa a corda de verdade aqui. Olha lá, puxou a corda. Você viu? Legal, não é? Mas espera um pouquinho. Quando eu olho esse tipo de desenho e entenda isso, a gente pode pensar aqui em várias e várias trocas de força. Tem uma troca de forças entre o menino e a corda, o fio ou corda, pode chamar do que quiser aqui. Tem uma troca de forças entre o bloco e o fio. Tem troca de forças entre o bloco e o chão. Tem troca de forças entre o menino e o chão, entre o menino e a terra. Nossa, tem várias trocas de força. Mas a gente está em um processo de aprendizagem. Qual foi a minha decisão nesse momento? Pensar em analisar agora só a troca de forças que existe entre o bloco e o fio. Por essa razão eu desenhei o bloco e o fio aqui. Porque de todo esse desenho, nesse momento, você vai se preocupar somente com a troca de forças entre o bloco e o fio. E olha aqui o bloco e o fio. Aí vou! Mas por que você separou os dois? Porque se eu fizer o desenho dos dois, todo o desenho misturado, vai ficar uma confusão só. E olha como são as forças aqui. Essa troca de forças entre o bloco e o fio. Ah, de novo, Ivo, tem uma força azul e tem uma força vermelha. De novo, eu vou elaborar uma frase azul e uma frase vermelha. Eu pergunto para você, onde está a força azul? Está desenhada no bloco ou a força azul está desenhada no fio? Aí, Ivo,
Ficou fácil agora. A força azul está desenhada no bloco e adivinha quem é que exerce a força azul? O fio. E a força vermelha está desenhada no bloco ou a força vermelha está desenhada no fio? A força vermelha, olha lá. Olha a força vermelha. A gente chama essas setas de vetor. Essa seta aqui, quer dizer, esse vetor aqui está representando a força. A força vermelha está no fio. E quem exerce a força vermelha? O bloco. Ah, olha lá, de novo uma troca de forças. De novo, olha o par de forças. Você pode dizer que a azul é a ação e a vermelha é a reação, ou você pode dizer o contrário. Você pode dizer que a vermelha é a ação e a azul é a reação. E elas formam para ação e reação, essas duas que a gente acabou aqui de desenhar e descreveu? Sim, um sim bem grandão. Olha agora essa representação. Eu quis aqui representar o teto de uma casa, de qualquer lugar aí, de um ambiente, um fio e algo pendurado. Pode ser um lustre aí pendurado. Tá bom? Então, teto, fio e lustre aqui representados. Quando a gente olha para esse desenho, a gente também pensa, nossa, tem várias trocas de força aqui, verdade. Mas a gente vai se preocupar só com a troca de forças, a gente vai se preocupar só com a troca de forças entre o teto e o fio. Ah, mas tem outras trocas de força? Não se preocupe agora com essas outras trocas de força. Desenhei os dois separados só para não ficar muita coisa no mesmo desenho, senão fica tudo misturado, tudo bagunçado e a gente não sabe exatamente o que está em quê. E olha as forças como ficam aqui. Tem uma força azul e uma força vermelha. A força azul, olha a força azul, está no teto ou está no fio? No teto. E quem exerce a força azul? O fio. A força vermelha está no teto ou no fio? No fio. E quem exerce a força vermelha é o teto. De novo, olha a troca de forças. E elas formam para ação e reação, essas duas aqui? Sim, formam para ação e reação. Olha lá como ficou a tela. Mas talvez você se pergunte o seguinte, você fale assim para mim, mas Ivo, eu estou um pouco angustiado pelo seguinte, quando é que eu vou pegar duas forças e vou perceber que elas não formam para ação e reação? Vou te dar um exemplo disso, de duas forças que não formam para ação e reação. Por exemplo, essa força azul daqui, com essa força vermelha daqui, não formam para ação e reação. Olha, fio exerce força no bloco e teto exerce força no fio, não forma para ação e reação. Quer dizer, a azul daqui com a vermelha daqui não formam para ação e reação, e perceba pelos termos que aparecem na frase, ó, nas frases, né? Fio, bloco, teto, fio, não formam para ação e reação. Agora, ó, fio, teto, fio, essas duas aqui, aí sim elas formam para ação e reação. Ou fio, bloco, fio, essas duas sim formam para ação e reação. Percebeu que a azul daqui com a vermelha daqui não formam. Essas duas aqui não são para ação e reação. E essa vermelha daqui com essa azul daqui também não é para ação e reação. Agora, essas duas formam um par ação e reação. E essas duas, entre elas aqui, onde eu tô apontando, para onde eu estou apontando, sim, formam para ação e reação. Quero mais exemplos, Ivo. Olha os outros exemplos aqui. Esse daqui, bloco e mesa apoiados. Também tem várias trocas de forças, mas eu foquei só na troca de forças entre o bloco e a mesa. Separei os dois no desenho só para não ficar um desenho todo misturado e muito confuso. E olha como são as forças aqui. Tem uma força azul, uma força vermelha. A força azul é uma força que está no bloco ou a força azul é uma força que está na mesa? A força azul é uma força que está, olha lá, no bloco, não é? E adivinha, quem é que exerce essa força azul? A mesa. A força vermelha está na mesa ou a força vermelha está no bloco? A força vermelha está na mesa, né? Olha lá a força vermelha. E quem exerce a força vermelha é o bloco. De novo, olha a troca de forças, olha como forma para ação e reação. Mesa, bloco, mesa.
mostra a troca de forças entre esse bloco e essa mesa. Elas formam para ação e reação? Sim. Mas Ivo, que repetitivo nessa pergunta? Para reforçar a ideia de ação e reação. Você pode dizer que a azul é a ação e a vermelha é a reação, ou exatamente o oposto. Você pode dizer que a vermelha é a ação e a azul é a reação. Outra representação que eu fiz. Uma esfera que vai fazer assim, ó, passando por um trilho. Ó, um trilho. Oh, fiz tudo torto, né? Mas a esfera passou por esse trilho, ela completou um looping. Legal. Eu quero, por um trilho, isso aqui representado em azul é um trilho. Ah, legal. Tá bom. Eu quero mostrar a troca de forças que existe entre o trilho, olha lá, e a esfera. Vou desenhar os dois separados para o desenho ficar mais organizado. Olha as forças como são. Copie, por enquanto, os desenhos, tá? Talvez uma pergunta que surja é, Ivo, por que essa força é para baixo, essa é para cima? Depois a gente vai entender. Essa dúvida pode ter surgido aqui também. Por que essa é para cima, essa é para baixo? Isso é um passo para as próximas aulas. Mas aí tem uma força azul e uma força vermelha. Eu pergunto, a força azul está na esfera ou a força azul está no trilho? A força azul está na esfera. E quem é que exerce a força azul? O trilho. A força vermelha está na esfera ou a força vermelha está no trilho? A força vermelha está no trilho, quem exerce a força vermelha é a esfera. De novo, olha um para ação e reação. Legal, né? Mais desenhos, daqui a pouco a gente vai para alguns exemplos, tá? A gente vai discutir algumas afirmações e vamos ver se a gente entendeu tudo isso mesmo. Ivo, parece muito com um desenho que a gente já viu. É verdade, ó, filme Ivo. Olha como o menino puxa a corda de verdade. Puxou. Mas dessa vez, eu quero me preocupar com outra troca de forças. Antes, eu me preocupei e analisei a troca de forças entre o bloco e o fio. Agora eu quero analisar a troca de forças entre o bloco e o solo. E aquela troca de forças, que talvez você já saiba o nome, eu não dei nome para nenhuma força ainda. Você viu que propositalmente eu deixei aqui em aberto? É assunto para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai começar a dar nomes a essas forças. Mas de qualquer forma aqui eu quero me preocupar com a troca de forças entre o bloco e o chão, ou entre o bloco e o solo, ou entre o bloco e a superfície. É uma outra troca de forças. O desenho fica assim, os desenhos ficam separados para que fique tudo mais organizado, e aí tem uma força azul que está no bloco, e quem exerce a força azul é o solo. Tem uma força, ou o chão, tem uma força que está no solo, a força vermelha está no solo, e quem exerce a força vermelha é o bloco. Elas formam para ação e reação? Sim, 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 sim. Legal! Mais uma análise de troca de forças. Aqui tem um menino segurando um objeto encostado na parede. Então, são várias trocas de forças. De novo, mas a gente está em um processo de aprendizagem e eu quero que você agora foque e se preocupe simplesmente com a troca de forças que existe entre o bloco e a parede. Olha aqui o bloco e a parede. Olha lá. Aquela troca de forças que atrapalha a escorregada também. A força azul está no bloco ou na parede? Olha a força azul aqui. A força azul está no bloco e quem exerce a força azul é a parede. A força vermelha está na parede e quem exerce a força vermelha é o bloco. Elas formam para ação e reação? Sim, 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 sim. Gente, fizemos vários desenhos para reforçar a ideia de que força é uma troca e são aos pares sempre essas forças, essas trocas. É por isso que a gente chama ação e reação. Quem quiser chamar essa azul, por exemplo, de ação e essa vermelha de reação, ou o contrário, você já sabe disso. Mas, para ver se a gente realmente conseguiu atingir o primeiro objetivo de aula, que é analisar as ilustrações para descrever os pares ação e reação. Para ver se realmente a gente atingiu esse primeiro objetivo de aula, eu fiz algumas afirmações. Eu quero que você pense no que é que eu afirmei que está certo e que está errado. Olha a primeira afirmação, pausa seu vídeo para responder com a maior consciência possível. E aí, a primeira afirmação, está certa ou errada? Ivo, espera um pouquinho. Atua em um único corpo? Não. Ou um único objeto? Não. Olha aqui, eu estou vendo aqui o para ação e reação.
cada uma em um objeto. Um objeto é a Terra, outro objeto é a maçã. Ou um objeto é a Lua, outro objeto é o astronauta. Não. 2 objetos. E você viu que quando a gente fala de paração e reação, são 2 objetos, lógico, diferentes, porque é uma troca. Então, quando eu falei lá, o Ivo empurra o carro empurra o Ivo, se a gente fosse desenhar essa troca de forças, eu desenharia uma força no carro e outra força na mão do Ivo. É assim, 2 objetos diferentes, é isso mesmo. Outro exemplo, pisei em uma formiguinha. Que dó, a formiguinha morreu. Eu vou trocar forças com a formiguinha. Se você fosse desenhar a força na formiguinha, quer dizer, deixa eu melhorar a fala. Se você for desenhar o par de forças nessa troca, você vai desenhar uma força na formiguinha e você vai desenhar uma outra força no meu pé. É uma troca. E uma força vai ficar na formiguinha, desenhada na formiguinha, a outra no meu pé, mostrando que estão em 2 objetos diferentes. Então a primeira afirmação está errada. Não é um único corpo, quer dizer, não é um único objeto. Leia a segunda afirmação, veja se ela está certa ou errada. E aí, tá certa, né? Elas atuam sim em 2 corpos ou em 2 objetos, está certíssima. Foi o que a gente viu nos desenhos e a gente acabou de discutir isso. Agora, o que você acha da terceira afirmação? Olha lá. Essa pode enganar você ainda, porque a gente não discutiu em detalhes. Mas deixa eu conversar com você voltando para os desenhos. Você se lembra que eu pedi para você desenhar essa, do mesmo tamanho dessa, essas setas com tamanhos iguais? Essas também, tá? Quer dizer, se você escolher aqui 1 centímetro, aqui também tem que ser 1 centímetro. Se você escolher aqui 1,5 centímetro, aqui também tem que ser 1,5 centímetro. Essa azul pode ter um tamanho diferente dessa azul aqui, mas essa azul com essa vermelha, tamanhos iguais. Essa azul e essa vermelha, tamanhos iguais. Nos outros desenhos, a mesma coisa. Vamos supor que você escolha aqui 0,5 centímetro. Então aqui também vai ser 0,5 centímetro. Vamos supor que aqui você escolha 2 centímetros. Aqui também vai ser 2 centímetros. Por que eu peço para fazer esses desenhos assim? Para que durante o desenho você perceba que um paração e ação apresentam módulos iguais, quer dizer, apresentam valores iguais. Então a terceira afirmação, que diz que a maior força está no objeto de maior massa, está errado. Deixa eu detalhar mais ainda para vocês e apresentar mais exemplos para você. Lembra que eu falei da formiguinha, de pisar em uma formiguinha, né? E aí quando eu piso em uma formiga, eu troco força com a formiga, tem uma força que está na formiga e outra força que vai ficar no meu pé. De acordo com a terceira lei de Newton, se a força na formiga estiver valendo 0,01 Newton, é porque a força no meu pé também vai valer 0,01 Newton. Espera um pouco. Então quer dizer que nessa troca de forças, o valor da força, quer dizer, o módulo da força na formiga é igual ao módulo da força no meu pé? Sim. Aí você se pergunta, mas a formiga morreu. Que dó, que dó, que dó. E com você não sentiu nada. A formiga morreu e eu não senti nada porque a formiga ela é simplesmente mais frágil. É isso. Não é porque a força na formiga é maior, é porque a formiga é mais frágil. O que acontece? A nossa intuição tenta enganar a gente, fazendo a gente pensar que naquele objeto mais frágil, a força foi maior. Não. A força tem o mesmo módulo no meu pé e na formiga, nessa troca de forças entre o meu pé e a formiga morreu por ela ser mais frágil. Um outro exemplo que eu sempre dou é o seguinte: um caminhão colidiu em uma moto estacionada. Não tinha ninguém na moto, ninguém se machucou, tal. Vai existir uma troca de forças entre o caminhão e a moto. Agora, a força é maior no caminhão, nessa troca que a gente está analisando, a força é maior no caminhão ou na moto? Tem módulos iguais a essas forças. Se na moto a força estiver valendo em determinado momento 800 newtons, no caminhão também vai valer 800 newtons. Se na moto a força estiver valendo em determinado momento 1000 newtons, no caminhão também vai valer 1000 newtons. Ô Ivo,
mas a moto ficou totalmente destruída e com o caminhão não aconteceu nada. É porque a moto é mais frágil. Então a gente tem da terceira lei de Newton que ação e reação nos pares, nas trocas, tem módulos iguais. Só que a gente não pode deixar nossa intuição enganar. A gente tem que lembrar que alguns objetos são mais frágeis, então com aquele valor de força, alguns objetos são simplesmente destruídos. Quarta afirmação. Será que ela está certa ou errada? Errada, né? Depois disso tudo que a gente conversou, errado. A gente acabou de discutir essa ideia. E a quinta afirmação, certa ou errada? Tá certa, né? Toda a nossa discussão aí do último minuto, dos últimos minutos, foi em cima disso. As forças que formam para ação e reação possuem sempre módulos, quer dizer, valores iguais. A sexta afirmação, leia, veja o que você acha, será que ela está certa ou está errada. Essa é uma afirmação em que a linguagem do nosso dia a dia pode enganar um pouquinho. Para você entender bem, eu quero reforçar a ideia do que é direção na linguagem dos físicos, na linguagem científica, o que é sentido. Direção está diretamente associada a uma reta. Como assim, Ivo? Que brincadeira é essa, falar que direção está associada a uma reta? Quando a gente fala em reta, a gente está pensando, por exemplo, essa reta aqui é horizontal, a reta que passa por aqui é horizontal e a reta que passa por aqui também é horizontal. Então a gente diz que a direção desses dois vetores, quer dizer, dessas forças, a direção é horizontal para as duas, é a mesma direção. Aqui a direção é inclinada para as duas, ou na diagonal, você pode dizer que a direção aqui é inclinada, diagonal. Escolha aí o termo que você achar mais legal. Aqui, por exemplo, a direção é vertical, a direção aqui é vertical. Quer dizer que a reta que passa por aqui é vertical e a reta que passa por aqui também é vertical. A direção na linguagem científica aqui é horizontal e a direção aqui também é horizontal. Por que isso engana a gente? Quer dizer que os pares, já vou falar o porquê engana a gente, mas os pares, ação e reação, a gente diz sim que possuem a mesma direção na linguagem científica. Por que isso engana tanto a gente? Porque no nosso dia a dia é muito comum a gente falar, ó, siga aquela direção, por exemplo, e como se fosse o que a gente chama de sentido na linguagem científica. Siga aquela direção. Mas na linguagem científica a direção é horizontal, vertical ou inclinada. Legal? Tá bom. Sétima afirmação, certa ou errada? Ivo, se a sexta afirmação está certa, é porque a sétima afirmação está errada e você tem toda a razão, está errada sim a sétima afirmação, né? E oitava afirmação, comentei um pouquinho sobre sentido, e oitava afirmação, certa ou errada? As forças que formam para ação e reação possuem sentidos opostos? Olha só a brincadeira de novo. Lembra que eu comentei direção relacionada à reta? Que a reta pode ser horizontal, vertical ou inclinada? O sentido está associado à seta. Como assim? Vou ver os nossos desenhos. Esse sentido aqui, essa seta, é para a sua direita, a seta vermelha, e a seta azul é para a sua esquerda. Essa seta aqui é para baixo, essa seta é para cima. São setas opostas, por isso que a gente diz sim. Ó, de novo aqui, ó, seta para cima, seta para baixo. Por isso que a gente diz que sim, os sentidos, quer dizer, as setas são opostas. Isso está certíssimo. Gente, o primeiro objetivo de aula foi bem atingido, né? Que a gente tinha que analisar as ilustrações. Agora, eu quero atingir o segundo objetivo de aula, que é interpretar o enunciado da terceira lei de Newton. Primeiro, quais são as palavras? Pensa direitinho, quais são as palavras que completam esse enunciado aqui? E aí? Intensidade, olha lá.
e direção iguais. Talvez você tenha pensado em colocar no singular ao invés de colocar no plural. Mas aqui ele está fazendo referência à intensidade e à direção. Tanto a intensidade como a direção são iguais. Intensidade é a mesma coisa que módulo, é a mesma coisa que valor. Quando a gente fala de pares, ação e reação, os valores são iguais e a direção também, né? De um e do outro vetor, as direções são iguais. E o sentido oposto. Ah, então olha lá. As forças são sempre aos pares. Não existe força isolada. Se você empurra alguma coisa vai empurrar você. Se você puxa alguma coisa vai puxar você. Quando um corpo exerce força sobre o outro, este reage e exerce sobre o primeiro uma força de intensidade e direção iguais, mas sentido oposto. É isso aí. E aí, vamos para um exemplivo? Ó, exercício de vestibular. No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares, ação e reação, são feitas as seguintes afirmações. Olha a primeira afirmação. Eu quero saber o seguinte de você. Alguém fez essa afirmação aqui, que isso é uma ação, isso é uma reação. A Terra atrai a Lua, foi uma afirmação feita, é ação. E a Lua atrai a Terra, é reação. Está certo ou está errado isso? Certo, né? Olha só, é um par ação e reação, sim. A Terra atrai a Lua, Lua atrai a Terra. Terra, Lua, olha a Terra, Lua aqui. Terra, Lua, Lua, Terra. Troca de forças. Se você quiser, você pode chamar essa aqui de baixo de ação e a que está em cima de reação. Mas perfeito. Formam, sim, um par ação e reação. Legal. Vou colocar como certo esse par ação e reação. Segunda afirmação. Pausa o vídeo e veja se isso daqui faz referência ao que a gente chama, na linguagem científica, de ação e reação. O pulso do boxeador golpeia o adversário cai. E aí é par ação e reação? Não. Eu acho um pouco estranho porque dessa vez, de acordo com o enunciado, foi o pulso, né? Que golpeou, ao invés da mão, foi o pulso que golpeou. Mas tudo bem. Supor que o pulso tenha batido lá no adversário, o pulso do boxeador golpeia o adversário, que a gente poderia colocar como reação. O adversário golpeia o pulso do boxeador. Ou o adversário empurra o pulso do boxeador. Tá bom? Aí seria ação e reação. Legal. Errado então. Terceira afirmação. Isso é certo ou errado como para ação e reação? O pé chuta a bola adquire velocidade. E sabe o que eu colocaria? O pé chuta a bola e, entre aspas, eu escreveria assim, a bola chuta o pé. O chuta eu colocaria entre aspas. Você diz assim, Ivo, aí sim seria ação e reação, não do jeito que está aí. Ivo, a bola chuta o pé? Imagina você agora, imagina a dor que você vai sentir se você pegar e chutar uma bola de aço agora. É uma maneira de perceber como a bola troca força com o seu pé. Como a bola troca. E você talvez diga assim, não, mas eu não gostei disso, de escrever a bola chuta o pé. Então você pode escrever, aí seria uma linguagem bem sofisticada, você diria assim, a bola empurra o pé. O pé empurra a bola empurra o pé. Seria bem legal. É exatamente isso que acontece, tá bom? E a quarta afirmação. Será que formam para ação e reação essas frases que estão escritas aí? Sentados numa cadeira, empurramos o assento para baixo. Depois ele diz a reação. O assento nos empurra para cima. É ação e reação ou não? É ação e reação. Gente, é isso mesmo. A cadeira. Agora, se você estiver sentado nesse momento, a cadeira está empurrando você para cima. Tem uma força, pensando nessa troca de forças entre você e a cadeira, para você não cair, é porque a cadeira exerce em você uma força para cima. Então, em você,
para você não cair e a cadeira que não deixa você cair, em você tem uma força para cima. Mas você está trocando força com a cadeira. Então tem uma força em você que é para cima e ela não deixa você cair, essa força. E tem uma força na cadeira que é para baixo. É assim que você troca forças com a cadeira. A cadeira exerce em você uma força para cima. E você exerce na cadeira uma força para baixo. Se você fosse desenhar esse par, uma força está em você para cima e outra força está na cadeira para baixo. Está certíssimo. Isso aqui era um teste e aí ele pedia, né, para marcar a alternativa que registrava quais eram as afirmações aí corretas, as afirmativas corretas, e aqui era a primeira e a última afirmativa, por isso a alternativa D de dado. Atingimos ou não aos nossos dois objetivos de aula? Atingimos, não é? Eu só tenho a agradecer você. Valeu, valeu, valeu e até a nossa próxima aula.